Olá, tudo bem com você? Chegamos ao 6º dia do nosso projeto, da nossa jornada, 10 dias de oração, rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. E o tema de hoje, a nossa reflexão, dia 27 de fevereiro, é Vencendo a Ameaça à Consciência. Os temas têm sido muito bons e muito bom também tem sido nos reunir em pequenos grupos, nas igrejas. Aqui na Casa Publicadora Brasileira, nós temos nos reunidos nos setores, os pastores vão ali, fazem uma oração com aquelas pessoas, com os colegas, nós fazemos aí um resumo do conteúdo do dia e tem sido uma grande bênção. Se você ainda não está envolvido nesse projeto, dá tempo ainda, viu? Estamos na metade aí e você pode participar com a sua igreja, com o seu pequeno grupo, em sua família, aproveitando os conteúdos dessa apostila aqui que foi muito bem preparada. 10 dias de oração, 10 dias de comunhão com Deus, de reavivamento e reforma. O tema de hoje, eu vou ler aqui alguns trechos, começando aqui com o título, o subtítulo, o intertítulo, O Último Engano, que diz assim: Em breve o último e grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los, o verdadeiro do falso, sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão que passar pela prova decisiva: obedecerei a Deus ou aos homens? Eu vou repetir esse trecho aqui, ó. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão suportar os enganos dos últimos dias. Isso está na Meditação Maranata, página 93. Agora, Testemunhos Seletos, volume 2, página 101, diz aqui um trecho seguinte: As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Mais pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como é hoje com os negócios do mundo. Ou seja, a pergunta que podemos fazer é: quanto tempo temos gastado com filmes, séries, jogos, leituras frívolas, né, ou fúteis, e em comparação aí com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? Essa resposta é crucial e determina realmente o grau de consagração que você vive e se você está preparado ou não para enfrentar as provas, tentações, os enganos que virão aí nos últimos dias. Dedique tempo à Bíblia, leia mais a palavra de Deus e gaste menos tempo com essas coisas seculares que podem até ser inofensivas, mas se estão ocupando demais o nosso tempo, elas estão competindo com aquilo que é a prioridade, deve ser a nossa prioridade, que é o estudo da palavra de Deus. Mais adiante aqui, o chamado arreavamento, no finzinho aqui da leitura de Profetas e Reis, página 365, diz assim: As palavras da Bíblia e da Bíblia somente deviam ser ouvidas no púlpito, ou seja, mais sermões bíblicos e menos assuntos quaisquer nos púlpitos. Quando as pessoas vão às nossas igrejas, elas querem ser alimentadas pela palavra, elas precisam ser alimentadas pela palavra. Então, um sermão bíblico, um sermão expositivo, eu sei, pregadores sabem disso, dá mais trabalho, mas é o que alimenta de verdade. Quando você extrai do texto bíblico a mensagem a ser dada para a igreja. Quando você procura o que o autor inspirado transmite no texto e passa isso para a igreja. Assim você está alimentando de fato o rebanho. Então, a recomendação de Ellen White aqui é: mais Bíblia em nossos sermões, mais Bíblia em nossos cultos. Erro antigo com roupagem nova. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado,
que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência, como uma suposta instituição cristã, ao mistério da iniquidade. Sempre que religião e política se aproximam, sempre que religião e o Estado se aproximam, isso não é bom. Geralmente uma minoria ou algumas minorias saem perdendo, porque qual será então a religião predominante? Qual será o credo que vai dominar os meios políticos? Não é bom que isso aconteça realmente, né? Religião, Estado e Igreja devem estar separados, e nós adventistas sempre defendemos essa bandeira da separação entre Estado e Igreja, embora haja aí esforços, movimentos no sentido de reaproximar a Igreja do Estado. Isso nunca foi bom na história e nunca será. Então, qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, porque durante séculos, né, a Igreja Romana esteve no controle da política, do Estado e vice-versa, e o Estado interferindo na Igreja também, e sempre que isso aconteceu, realmente foi muito ruim. Quando nossa nação, aqui Ellen White se refere à nação dela, Estados Unidos, quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito tempo aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. A imagem da besta que vai ser recriada, né? A besta, a ponta pequena de Daniel, que durante mais de 1000 anos atuou perseguindo, oprimindo, prendendo e até matando aqueles que discordavam de suas ideias, seus dogmas, ela vai voltar ao cenário com força. Isso está profetizado. E se você duvida de que isso vai acontecer, um decreto dominical e opressão religiosa, aguarde. Isso vai acontecer. Mas o importante não é só aguardar para ver se vai, é você se preparar, é você estar preparado realmente com a sua disposição de ser fiel a Deus, custe o que custar, aí você vai atravessar esse tempo e será vitorioso. O Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia inútil, ou melhor, em dia comum. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Evangelismo, página 157. E de fato, né, é assustador ver como muitas pessoas hoje, cristãos, rejeitam esse mandamento. Ele faz parte da lei de Deus, é um dos 10 mandamentos. Se você ler Êxodo capítulo 20, você perceberá que o 4º mandamento ele ordena, né, a observância do sábado, e ele foi observado, esse mandamento foi observado ao longo da história, desde Gênesis até o Apocalipse a gente vê o sábado ali presente. Jesus guardou o sábado, os discípulos guardaram o sábado, Maria e as mulheres piedosas que acompanhavam Jesus guardaram o sábado após a morte de Jesus, inclusive. Paulo, que se converteu depois da morte de Jesus e a ressurreição dele, também guardou o sábado em várias ocasiões, inclusive em uma cidade em que não havia sinagoga, não havia ali judeus. Ele também foi fiel ao mandamento e guardou o sábado em meio à natureza. Apocalipse menciona os mandamentos de Deus e só há um tipo de mandamentos de Deus na Bíblia, né? A lei de Deus, o decálogo. Tiago 2,10 menciona que tropeçar num ponto da lei é quebrar toda ela, porque você não pode ser fiel a 8 mandamentos e negligenciar conscientemente um deles. Então a Bíblia, ela nos convida à fidelidade total a Deus. Alguns dizem, mas o sábado não aparece uma determinação clara de que temos que guardar o sábado no Novo Testamento. E eu pergunto, existe alguma determinação clara sobre, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim no Novo Testamento? Não há. Agora, porque não há uma ordem direta para guardar um ou outro mandamento, quer dizer que esse mandamento foi abolido, cancelado? Ninguém defenderia a ideia de que podemos ter outros deuses diante de Deus, porque o mandamento não é repetido ipsis literis no Novo Testamento. Mas o conceito está lá. O Novo Testamento é uma extensão do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento encontramos sim um mandamento. Então realmente as desculpas não colam. Nós precisamos ser fiéis a Deus,
a sua palavra, não importa que o mundo esteja, não importa se o mundo esteja remando noutra direção, nós vamos na direção de Deus e de sua palavra. Aplicação pessoal: uma parte do mundo cristão se opõe à obediência aos mandamentos de Deus, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural em que fomos criados. A submissão permite que Deus retome seu lugar no trono de nossa vida e nos coloca em uma relação correta para com Deus. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. Deus nos ajude a ser fiéis em meio ao mundo infiel, que nós vençamos a ameaça à consciência sendo fiéis a Deus. O texto principal da leitura de hoje, Marcos 13, 22, diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, mantenhamos nossa comunhão com Deus, nossa fidelidade à sua palavra e seremos vencedores com Jesus. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais essa reflexão proposta aqui na apostila para os 10 dias de oração. Obrigado por esses conteúdos, obrigado pelas oportunidades que temos tido de nos reunir como família, como igreja, em pequenos grupos, para aprender mais de Ti e aprofundar nossa comunhão contigo. Ajuda-nos, Pai, a ser vencedores, mesmo neste mundo que vai contra as Tuas determinações, Teus mandamentos, que possamos ser fiéis, que sejamos realmente cristãos de fato, sendo submissos à Tua vontade, à Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão participando dessa jornada de oração e de comunhão, que saiamos desses dias, de 10 dias de oração, fortalecidos e com a nossa comunhão com Jesus mais estreita, mais aprofundada, mais fortalecida. É em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.